pessoal! Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Trabalho e Previdência. E hoje vamos falar sobre a alteração da jornada de trabalho. Vamos falar sobre a alteração da jornada de trabalho e também falar o que diz a lei e a jurisprudência sobre esse assunto. Sim, atentando aos principais motivos, né, que podem ser possíveis a alteração da jornada de trabalho e as que são consideradas ilegais, né, não permitidas. Isso mesmo. E para início de conversa, né, vamos começar falando do artigo 468 da CLT, que nós mencionamos ele no último podcast, que fala sobre a validade da alteração da cláusula do contrato de trabalho. No caso, essa alteração ela só pode ser feita com a concordância do funcionário, né, ou com a concordância do funcionário, e se o funcionário não concordar com a alteração, ela não é válida. Sim, e de qualquer forma, essa alteração, né, lembrando que o empregador possui o jus variandi, né, ele pode fazer pequenas alterações no contrato de trabalho, mas sem que cause prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Essa alteração da jornada do trabalho, que pode causar um prejuízo direto, é aquela que o prejuízo é imediato. Em seguida da modificação do horário de trabalho, já vem o prejuízo. E o prejuízo indireto é aquele que pode ser constatado no futuro. Esse prejuízo não precisa ser de imediato. E para que essa alteração seja válida, além do consentimento, são dois requisitos. Além do consentimento do empregado, deve haver a ausência de prejuízo. Não pode causar prejuízos ao empregado. Certo. E quanto às modalidades da alteração da jornada de trabalho, nós podemos falar que existe a alteração do turno noturno para o diurno, que seria uma alteração benéfica para o empregado. Temos a alteração do turno diurno para o noturno, que o STF entende que é inválida essa alteração porque traria um prejuízo para o funcionário, mesmo com o pagamento do adicional noturno. Sim, principalmente porque o prejuízo é para a saúde, porque Exatamente. O horário noturno, ele, de certa forma, prejudica a saúde do empregado. Prejudica a saúde. E a questão da alteração, além do turno, também tem a alteração dos horários, né? Dentro se o empregado ele trabalha no vespertino ou no matutino, ele pode ter um ajuste dentro da jornada no horário diurno, que essa aí sim seria parte do jus variandi. O empregador, do poder diretivo do empregador. Sim, ele pode fazer alterações dentro do turno do empregado. Certo. E um outro ponto também que podemos ressaltar é quanto à alteração da jornada de trabalho, que a jornada pode ser ampliada em até 2 horas diárias. Sim, que seria a possibilidade das horas extras. Isso seria na possibilidade das horas extras. Aí lembrando que se porventura for feita qualquer alteração e ela seja constatado que ela é prejudicial ao empregado, deverá ser judicialmente declarada a inviabilidade pela continuidade do contrato de trabalho. Então, o empregado que não concorda com a alteração por haver prejuízos, ele pode ingressar na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta, através da rescisão indireta, e aí, sendo demonstrado esse prejuízo, haverá a declaração, a rescisão do contrato de trabalho, como se a culpa fosse do empregador. Certo. Como muitas pessoas, na verdade, poucas pessoas conhecem essa modalidade, mas algumas pessoas conhecem como do seguinte termo: justa causa para o empregador. Sim, existe essa possibilidade e é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Sim, e essa rescisão indireta do contrato de trabalho é justamente porque quando houver alteração prejudicial, pode haver que seja a única forma. O empregado, mesmo o empregado recusando a alteração, o empregador não volte atrás e permaneça com a alteração.
E aí o que vale ao empregado é que a lei permite que este suspenda a prestação dos serviços e pleiteie, né, a extinção do contrato de trabalho através dessa modalidade de rescisão indireta, que nada mais é do que a constatação de uma falta grave por parte do empregador. Lembrando que quando o empregado foi contratado, ele foi ajustado, né, as obrigações do contrato de trabalho. Sim, foram naquele horário. Muitas das vezes o empregado possui outro emprego e essa alteração prejudicaria a compatibilidade com o segundo emprego. Então são várias as formas de prejuízos que, lembrando que no início da contratação, como houve o ajuste em relação aos horários de trabalho, se porventura houvesse a informação de um horário diverso do qual o empregado aceitou, certamente ele recusaria a oferta de emprego. Sim, então tem que avaliar essa situação, a questão do prejuízo. Certo. E quanto a esse assunto, a jurisprudência também já é dominante no sentido principalmente quando se trata da alteração do contrato do horário de trabalho do turno diurno para o noturno, por ser prejudicial, a jurisprudência já é dominante nesse sentido, em conceder a extinção do contrato de trabalho pela rescisão indireta. Sim, principalmente porque, além do ato ilícito, da falta patronal, né, a declaração da rescisão do contrato de trabalho, ela se resulta da impossibilidade pela continuidade na prestação de serviço. Essa alteração, ela acarreta isso. O contrato de trabalho passa a ser impossível que se dê continuidade ao emprego, ao contrato de emprego. Certo. Por conta dessa alteração. A alteração traria tamanho prejuízo que seria impossível a permanência do empregado, a permanência da vigência do contrato de emprego. De trabalho. Certo. E aí eu trouxe o artigo 483 da CLT para deixar mais claro para o pessoal que está assistindo do que seria essa rescisão indireta. O artigo diz o seguinte: o contrato poderá considerar rescindido e pleitear a devida indenização quando, aí traz as hipóteses, né, que se forem exigidas forças superiores às forças do empregado, né, contrários aos bons costumes. Outra possibilidade também é quando se tratar de o empregador, por seus superiores hierárquicos, com rigor excessivo. Esse rigor excessivo seria a cobrança constante de metas, né? Horas extras a mais do permitido em lei. Outra possibilidade é que pode extinguir o contrato de trabalho quando correr perigo manifesto ou mal considerável. O que seria esse perigo manifesto ou mal considerável? O empregador, no caso, não é o tema do nosso podcast, mas esse mal considerado seria o empregador colocar o empregado em risco de vida. Em risco de vida. Ou contaminação, alguma coisa assim. Mas é importante lembrar que esses motivos para a rescisão indireta do tema de hoje é pelo fato do empregador não cumprir com as obrigações do contrato de trabalho. Exatamente, aí no ponto que eu quero chegar, que é a linha D do artigo, que diz o seguinte: não cumprir o empregador com as obrigações do contrato. O que seriam essas obrigações do contrato em si? Os horários que foram ajustados, os pagamentos em dia. Tudo que consta no contrato de emprego, né? Principalmente em relação a essa questão do horário, que é o tema de hoje. O horário a alteração de um horário que traria, de certa forma, prejuízos para o empregado. E aí pode surgir uma dúvida, que é a seguinte: o empregado ele pode pensar, ele é obrigado a trabalhar, mesmo não concordando, mesmo trazendo prejuízo com essa alteração, ele buscando a tutela jurisdicional, ele teria que permanecer trabalhando ou teria alguma consequência negativa? Esse mesmo artigo que fala da rescisão indireta permite, em algumas hipóteses, que o empregado
permaneça ou não trabalhando, ativando, prestando serviços ao empregador até o julgamento final do processo, até a decisão final do processo. Mas, diante do prejuízo, o mais óbvio é que o empregado se afaste. Imediatamente. E lembrando que para o resultado útil da rescisão indireta é indiferente ele permanecer ou não laborando para o resultado útil. O que precisa ser demonstrado no processo é a alteração e o prejuízo decorrente dessa alteração. Certo. E acho que falamos tudo. Sim, sobre a alteração do contrato de trabalho, falamos basicamente o mais comum. Existem outros tipos de alteração, como, por exemplo, a alteração do horário de intervalo intra-jornada, mas isso tudo, a maior parte dos motivos de alteração do contrato de trabalho que podem gerar prejuízo, que ensejaria na rescisão indireta, são esses. Certo. E por hoje é só. Por hoje é só, né? Tava vendo aqui se a gente fala mais alguma coisa, ficou alguma coisa que nós não falamos? Não, aí fica só a critério dos nossos telespectadores, se tiverem alguma dúvida e quiserem fazer aqui, porque é um tema amplo, por mais que a gente fale dos mais comuns, mas cada caso é um caso específico, né? Isso, aí se porventura dentro desse tema tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, ou então pode acessar o nosso site, inclusive o QR Code está aqui em cima, para se cadastrar em nossas newsletters, e também lá tem um campo específico para enviar perguntas, né? Bacana. Sim. Tirar as dúvidas, enviar o vídeo para quem conhece. Sim. Mas assim, um outro detalhe. Como que é na prática trabalhista a proporção de processos que tem esse tipo de pedido de rescisão indireta de contrato de trabalho por alteração prejudicial dos horários? O rescisão indireta é o que mais é um dos pedidos que mais movimentam a Justiça do Trabalho. Mas aí dizemos aqui, eu vou dar uma proporção aqui do escritório. Tivemos mais de 1.000 processos trabalhistas, e desses 1.000, 900 processos foram relacionados não só rescisão indireta, certo, mas além de outros pedidos, existiu a rescisão indireta. Então, é mais comum do que se imagina pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, principalmente porque essas alterações, se o empregado não faz valer os seus direitos, a única medida diversa da rescisão direta seria o pedido de demissão. E o pedido de demissão traria prejuízos, ele não conseguiria cumprir o aviso por conta desse prejuízo, porque estamos falando de horário de trabalho, haveria uma incompatibilidade e, como eu disse, impossibilidade na continuidade do contrato de emprego. Então, seria impossível manter o contrato de emprego. Então, ou pediria demissão ou entraria com a rescisão indireta. Se pedir demissão, logicamente, obviamente, o empregado não cumpriria o aviso, e aí existe uma permissão na lei onde o empregador poderia descontar os valores que seriam devidos pelo aviso prévio não trabalhado das verbas rescisórias. E aí, dependendo do caso, o empregado sequer receberia acerto, porque haveria o acerto zerado por conta da dedução do aviso. Então, prévio. Antes de tomar qualquer decisão administrativa, o empregado deve procurar um advogado para ver se de preferência é o caso. Um advogado especialista no direito do trabalho. Sim, a Justiça do Trabalho ela é bastante específica. Um advogado que atua em outras áreas não é recomendado que se atue na Justiça Laboral, porque é bem específica, não é qualquer... por exemplo, a lei trabalhista ela é diferente das outras, os prazos são diferentes.
Os tipos de recursos são diferentes. Os tipos de audiência, a forma de conduzir a audiência, né? Então, claro. Então é complicado não buscar um advogado trabalhista. E como que você sabe que o advogado é trabalhista? Faça uma busca no Google, digita o nome do advogado, veja se ele atua em vários processos do Tribunal Regional do Trabalho, seja em qualquer região do país. Estamos na 18ª, mas faça uma busca. Entre no site, veja qual a atuação do advogado, mas principalmente procure processos onde o advogado esteja relacionado. Processos do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. E nesse ponto, não seria até a questão de justiça com o empregado, ele ter que pedir demissão, porque quem está dando causa para esse prejuízo, essa alteração prejudicial, foi o empregador, mesmo que este tenha o poder diretivo de conduzir o seu negócio. Sim, é importante isso, porque não podemos confundir o poder do ius variante, que é o poder diretivo de conduzir o negócio da forma que ele bem quiser. Exato. Com o abuso do direito desse poder, né? Claro. Então, pode haver um abuso por parte do empregador, né, e alterar o horário de trabalho do empregado justamente no intuito de trazer prejuízo e, consequentemente, não restar outra alternativa que senão pedir demissão. Até porque essa alteração poderia ser uma forma velada de fazer com que o empregado peça demissão e, com isso, desonerar um pouco a folha de pagamento. Sim, pode ser uma forma de perseguição, pode ser uma forma... isso aí, cada caso é um caso. Mas a grande verdade é que o empregado não está obrigado a aceitar qualquer alteração, né, sem questionar, né? Ele não é obrigado a isso. E se porventura trazer prejuízos, essa alteração ela será invalidada, e aí, dependendo cada caso, né? Porque, veja bem, administrativamente, não havendo a resolução do conflito na esfera administrativa entre patrão e empregado, o que restará será a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, havendo a demonstração do prejuízo, o que restará é a declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Porque, eventualmente, se for o caso do empregado retornar ao horário anterior, seria o caso também dele pedir isso na justiça. Mas, na maior parte, a alteração, a empresa vai afirmar que a alteração é a única hipótese de continuidade do vínculo empregatício, e aí, sendo constatado essa falta grave por conta do prejuízo que trouxe ao empregado, a alteração do horário trouxe ao empregado, o contrato será extinto. Existe também muito assim, uma tese a respeito de, mas tem o pagamento do adicional noturno, como se isso já suprisse, como se fosse uma forma de validade dessa alteração. Mas o STF, nesse sentido, ele deixou bem claro que, mesmo com o pagamento do adicional noturno, que seria a alteração do turno diurno para o noturno, mesmo com esse pagamento, esse plus salarial, entende por ser inválida essa alteração. Principalmente porque o adicional, por mais ruim que seja dizer isso, mas o adicional noturno ele serve como um pagamento pela depreciação da saúde do trabalhador. Ele tem caráter indenizativo, né? Sim, exatamente, porque... Então, como nós estávamos falando agora há pouco, apesar de o adicional noturno ter um caráter indenizativo, nada supre a saúde do empregado. Isso. O trabalho noturno ele deprecia a saúde do empregado, né? A pessoa altera toda a rotina, o sono, os horários de alimentação, né? Então, o adicional noturno ele sim ele serve para indenizar o prejuízo à saúde. Certo. Então, para você que está assistindo e às vezes teve alguma cláusula do seu contrato de trabalho alterada e às vezes está com dificuldade ou até mesmo acha que essa alteração não foi prejudicial e no seu íntimo você entende que sim, que teve um prejuízo para a sua saúde, procure um advogado trabalhista
antes de tomar qualquer providência, antes até mesmo de pedir demissão e perder todos os seus direitos. Como o doutor Flávio disse aqui, acontece em muitos casos do funcionário pedir demissão por uma alteração prejudicial em seu contrato de trabalho e ter o desconto do aviso prévio. Sim, e de qualquer forma, o interessante é que procure o advogado justamente para que seja orientada a melhor saída. Se for o caso, o profissional ele vai orientar ao trabalhador pedir demissão, resolver administrativamente e não entrar na justiça. Aí vai depender de cada caso. Sim, mas na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos a recomendação sim do processo trabalhista. Exatamente. Mas deve-se buscar o auxílio do profissional para tomar a decisão certa. Para, eventualmente, se for o caso, resolver isso da forma mais rápida possível, né? Hoje existem outras formas, como a demissão por acordo, né? Então, é sempre bom procurar o advogado para buscar a melhor solução. Para um aconselhamento jurídico adequado para o caso concreto dele. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Sim, e nosso encontro aqui é semanal, né? Certo. Esse mês vamos falar toda semana de um assunto relacionado à alteração do contrato de trabalho. Isso, exatamente. E hoje nós falamos sobre a alteração dos turnos, de um turno benéfico para um turno prejudicial. Na semana passada nós falamos sobre a alteração do local de trabalho. E na próxima semana vamos ver um tema sobre a alteração do contrato de trabalho, e eu gostaria de fazer um convite para que vocês possam acessar o nosso site. Vai ter um texto falando sobre a alteração do contrato de trabalho, sobre a alteração do local de trabalho e sobre a alteração do turno diurno para o noturno. Tudo que nós falamos aqui vai estar lá também em forma de texto no nosso site. Então, acessem a www.silviasantanaadvogados.adv.br. É esse QR Code que está aqui em cima. Sim, aqui. E não deixe de se inscrever na nossa newsletter para receber os nossos conteúdos. Exatamente. Né? E lá você vai cadastrar o seu melhor e-mail e com isso a gente, assim que tiver um novo conteúdo, você vai receber um e-mail avisando sobre o que falamos, sobre os temas dos nossos vídeos. Exatamente. E para o pessoal que está querendo entrar na área trabalhista, trabalhar, o jovem advogado que quer trabalhar com o direito do trabalho, no nosso site nós temos um e-book totalmente gratuito para que você possa ler, aprender e saber como conduzir na audiência trabalhista. Nesse e-book tem várias dicas sobre provas, então espero que vocês gostem e não percam essa oportunidade de pegar esse material, porque foram anos de experiência do Flávio que ele colocou nesse e-book para ajudar vocês. Sim, e para encontrar o e-book no site, basta acessar a aba do site Artigos, ler o nosso artigo lá que você escolher para fazer a leitura e ao final tem a opção para baixar o e-book. Certo, perfeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, manda para aquele amigo que está com as dúvidas trabalhistas e se qualquer coisa pode entrar em contato que nós estamos aqui para atendê-los. Sim, estamos às ordens. Tchau, até mais, até o nosso próximo encontro. Até mais.